Ai, gente, tem essas coisas assim de mini bio, mas aí depois vocês procuram na internet aí, mas é isso, já não são 20 anos, não, já são 25, desde o meu primeiro curso até hoje, 25 anos que eu faço essas maluquices aí, que é audiovisual. Eu trabalhei dentro de TV aberta, fui funcionário da Rede Bahia, trabalhei na TV Globo, já fiz para esses outros canais aí sempre um monte de coisa. E o meu projeto maior, assim, é o Drag Me As a Queen, né, que a gente vai estrear a quarta temporada agora em outubro, no I, e foi um projeto que teve uma carreira internacional interessante, é o primeiro formato de reality brasileiro a ter sido exportado, então foi uma experiência muito boa, assim, para a gente fazer esse projeto. Mas eu fiz animação, reality, ficção, de tudo um pouco, assim. E muito nesse lugar, assim, tanto de criador, como de produtor, às vezes diretor, às vezes roteirista. Roteirista menos, mas mais nesse lugar de criador, assim, sempre ao lado de outros roteiristas. E mais atuando como produtor. Então, vamos lá. A gente vai falar de pitching, né? Então, pitching é o primeiro passo para a gente sair do não. Porque o não, a gente já nasce com ele, né? A vida está aí para nos oferecer o não e a gente vai lá e resiste. Então, eu sempre parto do princípio que assim, a gente não pode se desistir do não. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre o case do Drag Me As a Queen, e foram anos de não. Né? Tipo, se a gente for pegar, por exemplo, Stranger Things, foram anos de não. Né? Não é uma constante em nossa vida. Né? A gente tem que lidar com ele, saber tirar as lições dele, né? E saber também o quanto que a gente vai resistir. Para insistir, né? A hora certa de insistir, a hora certa de desistir, que também é uma sabedoria. Né? E aí a outra coisa que eu falo, quando a gente pensa assim em pitching, cuidar com aquilo que deseja, pois pode se tornar realidade. E isso é muito importante, sabe? Assim, que às vezes a gente quer muito, né? Corre muito atrás de fazer um pitching, de fazer uma coisa e mal sabe a gente que quando aquilo aconteceu, o que é que nossas vidas, o que vai acontecer nas nossas vidas depois daquele sim. Então, é super importante ter muito claro o que a gente quer para emanar para o universo direitinho, para ficar claro para ele o que a gente quer e para a gente também depois estar ciente do que a gente está topando. Outra coisa que eu costumo brincar é de que o pitching é um date, né? É uma paquera. Você tem que escolher direitinho com quem você vai casar, porque às vezes a gente é muito comum assim, né? Tipo, pô, nossa, eu estou entendendo que eu estou falando com um público aqui de roteiristas, mas tanto como roteirista como produtor, diretor, a gente sempre pensa assim, poxa, não, tal produtor é legal, faz umas coisas bacanas, ou tal canal, pô, botar um projeto nosso em um canal daqueles é incrível. Mas aí a gente não conhece, a gente nunca trabalhou com aquela produtora, a gente nunca trabalhou com aquele canal, a gente com aquelas pessoas que estão naquelas posições, porque as pessoas também transitam, né? Então a gente precisa ter muito claro, porque a gente não está falando de uma coisa que acaba ali, né? É uma relação que vai ser construída. E como toda relação, tem seus perrengues e tem seus momentos bacanas. Então a gente precisa ter muito claro quem efetivamente a gente quer junto do nosso projeto, junto do nosso roteiro, para a gente não sofrer depois. Você vai sofrer sempre, mas assim, para a gente escolher com quem a gente vai querer sofrer junto. E aí eu vou agora para a parte objetiva, que é pitch, vem do inglês saque, né? Então, é isso, é o ponto de partida. É quando você sai da toca, sai né, do papel e dá o primeiro movimento para colocar a ideia no mundo, colocar a ideia em movimento. Existem alguns tipos de pitching. A gente tem o clássico, que é o das rodadas de negócio, que gira em torno de 20 minutos. A gente tem os pitchings de plateia. O Rio to See tem muitos, os eventos, né, tem esses pitchings de plateia, que você... até rola para autores, mas em geral é para produtor. Você tem de 7 a 10 minutos, dependendo do formato, para fazer o pitching do seu projeto.
E o speed pitching é uma modalidade que pode variar de 1 a 3 minutos, que alguns poucos eventos têm, que é você... É tipo uma rodada de negócio, mas é express, assim, sabe? Tipo, ela rola de 1 a 3 minutos, aí você pula de mesa, vai pulando de mesa, assim, e conversando com vários players muito rápido. E fora isso, tem o pitching da vida, né? Que você encontrou uma pessoa no elevador, no banheiro, na balada, na rua, na academia, em qualquer lugar, e você diz, rapaz, tem trabalhando num projeto aqui e tal, isso aqui. Rola muito esse também. Mas você precisa também ponderar para você não ser inconveniente, né? Mas aquela coisa, a gente nunca pode perder uma oportunidade que você não sabe quando jamais você vai estar com aquela pessoa de novo para poder fazer o pitch. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a preparação. Como é que a gente se prepara para o pitch? Já tive experiências catastróficas de ir fazer pitch de um projeto, que era um projeto que eu não estava, tá fazendo eco, gente. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui do celular e vou ficar sem ver vocês um pouco. Melhorou, né? Eu não vou ver vocês, mas tudo bem. Ah, eu posso ver, enquanto eu parar na tela, eu posso mas eu não vejo a tela cheia. Mas melhorou, né? Agora o som? É porque eu não tô vendo, só tô vendo o meu PowerPoint, tá? Tá bom. Aí qualquer coisa vocês dizem se eu tô bem, vão gritando aí, porque eu não tô vendo nada. Se ninguém sabe digitar, eu não vou ver nada. Mas vamos lá, falando de preparação do pitch, eu já tive experiências catastróficas de apresentar um pitch de um projeto que eu conhecia muito pouco dele, porque na verdade quem estava cuidando desse projeto era o meu sócio, só que ele não pôde ir pro pitching, quem teve que ir, tipo, faltando 5 minutos, descobri que quem tinha que pitchar aquele projeto era eu. Eu não sabia quase nada daquele projeto, não sabia a sinopse. Então, assim, foi catastrófico, horrível, porque eu não sabia nada do projeto. Então, assim, primeiro passo, e eu imagino que, né, vocês sendo autores, vocês vão conhecer exatamente cada vírgula do projeto. Então, esse ponto aí para vocês é mais tranquilo. Mas aí é importante também você saber a diferença entre você saber cada vírgula dele e você ter muita consciência da essência do projeto. Porque no pitching, não só por uma questão de tempo, mas também por uma questão de objetividade, de você conseguir vender, você vende a essência, você não vende as vírgulas, os detalhes. Né? E é muito fácil a gente se perder nos detalhes e falar sobre os detalhes e não ir direto ao ponto, à essência do projeto. A outra coisa que eu sempre faço a provocação é o quanto que você confia no seu projeto. E isso geralmente está um pouco relacionado também com você realmente quer fazer esse projeto. Por quê? Às vezes é uma ideia que a gente acha legal, às vezes é um tema interessante, às vezes é fruto de uma parceria, tipo, é uma ideia que veio de um grande amigo, de uma pessoa que você quer muito bem, e você, pela vibe, pela curtição, está envolvido no projeto, mas aí você tem que estar muito seguro se você realmente quer fazer aquele projeto. Por quê? Levantar um projeto audiovisual, tanto escrever um roteiro já é um primeiro passo hercúleo, mas do papel até a tela, são anos, é muita grana, é um monte de gente dando pitaco, comentando, pedindo alteração, tudo. Então você realmente precisa estar muito seguro de que você vai aguentar passar por essa jornada, sabe? Porque é muito difícil. E isso você tem que estar realmente a fim de fazer, né? Encarar isso. Refação, trocas, um monte de coisa. Então, isso vem numa escadinha, né? Então, quando você conhece a essência, confia no seu projeto, e você realmente quer fazer ele, você ganha uma força interna para lidar com essa jornada, para lidar com o tempo, para lidar com os nãos, para lidar com a insistência, sabe? Então, isso tudo é a fundação, é a base de tudo que você vai construir. Conhecer muito bem a essência, porque ao longo da jornada você pode mudar várias vírgulas, você pode mudar várias coisas, mas a essência
ela é única e é o que vai fazer o seu projeto ser único, e é o que vai fazer o seu projeto ser vendável, é o que vai fazer o seu projeto você se sentir confiante a ponto de transmitir essa confiança para as outras pessoas, para elas confiarem em você, e você atravessar essa jornada. Então, essa a base. Assim, isso tem que ser muito forte para você suportar tudo que você vai construir em cima disso. E aí, depois, vem para a parte, digamos assim, objetiva do pitching, que é, beleza, com quem que eu vou me relacionar nesse processo de pitching, né? Com qual empresa eu estou falando? Qual é o histórico dessa empresa? O que é que ela já fez? O que é que ela está fazendo? Quem é esse profissional com quem eu vou me reunir? Qual é o cargo que ele ocupa dentro dessa empresa? Qual é a capacidade de decisão dele? Que outras coisas ele já fez profissionalmente antes de trabalhar nesse lugar? Até, às vezes, né, aquela stalkeada básica, né? O que é que essa pessoa gosta? Se ela tiver um perfil aberto, ou coisa assim, o que é que essa pessoa gosta e tal. Não para ser um mala, gente, pelo amor de Deus, mas é para você poder saber com quem você está falando, você poder criar vínculos, né? E também escolher, tipo assim, poxa, essa empresa não, nem a pau, sabe? Tipo, essa empresa tem uns projetos muito, tipo, muito duvidosos, assim, sabe? Não representa coisas que são crenças minhas que eu não vou confiar nessa empresa, ou nesse canal, ou nessa produtora, não rola, não dá. Ou nessa pessoa, enfim. Entender muito bem com quem você está falando, seja para criar vínculos positivos, assim, poxa, você, né, marotamente não sabe, poxa, adoro tal coisa, se efetivamente você gostar, tá? Não faça assim, você não gostar. Pô, vi que você gosta de tal coisa, também gosta, não sei quanto. Enfim, você lançando coisas ali que gerem vinculação e nutrem uma simpatia mútua. E, a, e também para você poder responder essa próxima pergunta, que é por que seu projeto é importante para essa pessoa e para essa empresa, né? Poxa, é porque é uma coisa que você nunca fez e poderia ser legal, porque de alguma maneira dialoga com as outras, mas é algo inédito ainda no seu catálogo, é algo que é um tema que mobiliza aquele profissional que está de você, enfim, né? É o porquê que você, não é só porque é aquela pessoa, ou é aquela empresa, ou é aquele canal, é porque tem um sentido, senão não teria por que você estar apresentando para ela, né? Você enxerga que realmente ali tem uma liga, e isso é um argumento assim, poxa, acho que tem tudo a ver com vocês, por esses motivos e tal. E aí, de novo, né, a reiteração, uma vez que você passa a conhecer essa pessoa, se realmente quer seguir adiante com essa pessoa, com esse player e tal, então isso é bacana. E aí, sempre aquela boa consulta de mercado, que é de como é trabalhar essa produtora, com esse canal, com essa pessoa, para a gente nunca ficar iludido ali com essa possibilidade do pote de ouro do outro lado do arco-íris, né? Achando que aquela pessoa vai conseguir a grana para o projeto, que aquela pessoa vai fazer mundos e fundos, que aquela pessoa vai se mobilizar, mas às vezes é um ambiente muito tóxico de trabalho, ou é uma coisa que você não vai ter tanta voz, enfim, ponderar como que vai ser, né, o fluxo, eu acho que é super importante. Aí, uma vez você tendo, né, mapeado, né, por exemplo, se você vai participar de um evento, ou se você vai ter uma reunião específica com aquela pessoa, prepare um bom material visual. E aí, o primeiro passo ele tem que ser conciso e preciso, né? Não adianta ter muitos slides, não adianta ter muito texto, o, o PowerPoint não é uma muleta assim, que você vai ficar lendo o que está lá e tal. Ele é um apoio. E principalmente você tem que pensar que você vai dividir a atenção entre você falando e a tela, né? Então, entender essa dinâmica, né? O que é importante você falar e o que é importante seja visto. E como é esse diálogo. Então, coisas que você possa apontar e indicar no PowerPoint, coisas que você possa colocar como uma palavra-chave, como uma frase de impacto, como uma imagem que traduza uma atmosfera, um clima do que você quer transmitir ali. E aí vem aquela pergunta de ouro, né? Tipo, um teaser.
vale a pena colocar ou não vale a pena colocar? Eu brinco sempre que o teaser, você tem que ter muita certeza de que ele traduz, porque assim, enquanto está no campo da palavra, da explicação, a pessoa está preenchendo as lacunas lá na mente dela, né? Ela está enxergando aquilo com base em todo o referencial que ela tem dela, né? E nas referências que você pode estar, poxa, acho que a fotografia vai por esse caminho, a direção de arte vai por aquele, é um documentário nessa linha, tem como referência tal filme, a pessoa está preenchendo as lacunas ali no coisa dela. Na hora que você mostra algo que você fez, ela vai começar a lhe julgar. Então, assim, o que você tem para mostrar vai ajudar, porque se você tiver que mostrar, dizer, então, mas é isso, mas o cenário não vai ser esse, o tom não é esse, a gente fez sem grana, sabe, você começa a dizer que então não é, então se não é isso, não é, não mostra, sabe, tipo, meio que isso. Buscar sempre ser sintético. Eu sei que quando a gente está nervoso, porque a gente está, né, diante de uma pessoa que a gente tem ali poucos minutos e enxerga como uma grande oportunidade, a gente não quer perder aquela oportunidade, fica nervoso e tal. Fica mais difícil a gente seguir na síntese, mas aí o segredo para essa síntese é ter muito claro a essência, né, aquilo que a gente falou lá atrás, né, a essência do projeto, porque senão você vai entrar nas vírgulas todas e vai deixar de ser sintético, e você entender que ali do outro lado é um ser humano também, sabe? Que pode não estar num dia bom, pode estar com um problema pessoal, então todo mundo está sujeito a isso. Então a gente também se tranquilizar nesse sentido, né? De tipo, chegar de boa, chegar relaxado, você vai falar de uma coisa que você domina para uma pessoa que domina o ofício dela, e que vocês vão trocar uma ideia sobre aquilo, sabe? Assim, se você chega muito mecânico, decorado e tal, não sei quanto, a pessoa desconecta, sabe? Vá com a sua verdade lá, você acredita nesse projeto, fale e vá como uma conversa despretensiosa, sabe? Porque quanto mais pretensioso você é, mais tenso você fica. Se é uma conversa despretensiosa porque tá de boas, vai ser lindo, sabe? E se você começa, aí é uma outra dica que eu digo, se você começa a ter muita dificuldade para sintetizar o projeto, pode ser que o projeto tenha um problema. Então aí você tem que voltar assim, né, para a mesa de trabalho e pensar assim, poxa, por que eu não estou conseguindo explicar de uma maneira muito clara e simples o que é a história, o que vai acontecer? Tem que fazer esse exercício aí, porque pode ser um problema criativo, né, que está travando ali. Às vezes, a gente tem projetos que são muito bons, mas o material de venda não é bom, isso menos mal, né, porque se o projeto é bom, você só não soube vender, você aprende a vender, retrabalha o material de venda e tá tudo certo, mas às vezes você tem um material de venda muito bom e o projeto não é bom. Então você precisa fazer esse fluxo aí de análise, o quanto que é o projeto, quanto que é o material de venda barra pitching, né? E é isso, estudar, ensaiar, principalmente assim, pitching de plateia, já fiz alguns, assim. É sempre tenso, assim, sabe? Tipo, o primeiro que eu fiz para uma plateia de 300 pessoas no Rio 2C, na época que ainda era Rio Content, nossa, no auditório lá com 300 pessoas, eu me tremia todo, eu passei um dia inteiro ensaiando e tal. E é que nem um ator mesmo, né? Tem que ensaiar, porque você vai estar ali performando publicamente uma coisa. Quando você está numa reunião de um a um, é mais simples, você tanto ensaiar, você só precisa dominar e agir naturalmente. Mas quando você está lá performando, você tem que, quanto mais você ensaiar, mais você se apropria daquele tempo, daquela dinâmica ali e vai levando, né? Só para vocês terem uma curiosidade, por exemplo, uma curiosidade sobre speech. Esse ano no Rio 2C, em abril, eu fiz o pitching de plateia de animação, apresentando um projeto chamado O Herói Aprendiz. Obviamente, é um projeto que eu participei do desenvolvimento, né, um projeto que eu tinha uma apropriação, só que tinha, sei lá, 6 meses que a gente já tinha terminado o desenvolvimento do projeto. Então, uns 4, 6 meses.
E nisso, vida que segue, eu já não lembrava de tudo, né? Confundia o nome dos personagens, tá? Então, eu reli a Bíblia inteira, fui me reapropriando do material, mas a vida foi tão corrida que eu não consegui ensaiar com antecedência pro coisa. E eu contava que, como nos outros anos do Rio TC, a gente ia ter um dia de preparação lá, porque tinha uma masterclass, eu já, não, mas nessa masterclass a gente vai ter uma fala de alguém sobre pitch, depois a gente ensaia o pitch em público ali. Não tinha, era só masterclass. Aí eu, opa, não tem pitch. E era a primeira vez que eu estava pitchando o projeto, nunca tinha feito pitching desse projeto antes. Aí eu falei, vamos lá, como é que vai ser? E eu estava absurdamente gripado, nariz completamente entupido, garganta inflamada, tomando antibiótico. Tava muito ruim para fazer o pitching. Dormindo mal por causa disso, assim, extremamente cansado e batendo perna lá tendo reuniões, essas coisas todas. Eu falei, meu Deus, me abençoa para como vai ser esse pitching, que era na sexta-feira, o último dia do VTC, pela manhã. Cara, a garganta travada e tal. Aí o antibiótico começou a fazer um pouco de efeito, diminuiu um pouco a garganta. O ar-condicionado da sala lá do pitching mega forte, assim, sabe? Super. E aí eu ensaiei na véspera, eu só consegui ensaiar na véspera à noite, assim, por uma meia hora, e no dia eu acordei me sentindo melhor, então eu acordei cedo, o pitching era 10 da manhã, acordei 7, tomei café e passei uma hora ensaiando. Era ensaiando repetidas vezes, assim, sabe? Tipo, eram os 7 minutos, eu ficava em loop fazendo os 7 minutos. 7 minutos. Aí eu fazia pro espelho, depois fazia pro meu sócio. Aí ia fazendo, aí eu falei, não, agora já tô ok com isso aqui. Isso aí, possivelmente umas 12 vezes, os 7 minutos, assim, 10, 12 vezes, entre a noite anterior e o dia de manhã. E era ali, repetindo, anotando coisas assim, sabe? Anotando os pontos-chave e tal. Aí mexi já tinha entregue o material visual, então não dava para mudar o material visual. Mas eu mexi na cabeça o que eu precisava mudar na hora de falar, sabe? Então, na hora que eu tava falando, eu já lembrava de algumas coisas. Ajudou que era o fato de já ser, tipo, o quarto pitch em público que eu fazia, né? Você já vai um pouquinho mais tranquilo. E era o Reinaldo Marquezine que estava mediando, a banca, tinha metade das pessoas eu conhecia, então isso dava uma tranquilizada, assim, sabe? Você elege, assim, umas pessoas que são ponto de apoio, sabe? Pois, assim, aquela pessoa sei que tá vibrando bacana para mim, de vez em quando vou dar uma olhada para ela assim para receber aquela energia boa e continuar. Ela foi nessa base. E é isso. E a outra coisa que a gente precisa ter claro também é quem é, e isso eu estou falando, essa apresentação de pitching que eu faço aqui serve tanto para produtores quanto para roteiristas, né? Mas às vezes a gente está trabalhando num projeto que você não é sozinho, né, na criação do projeto. E quando eu pergunto assim, quem é a pessoa ideal para vender o projeto, em geral, nos pitchings, quando é pitching de produção, em geral é o produtor, né? Assim, o produtor é quem vai lá nas reuniões vender, mas eventualmente é muito importante que o autor vá, porque às vezes o projeto tem uma coisa que é muito a ver com a trajetória do autor, ou com uma perspectiva do autor, uma visão muito peculiar dele, ou o autor é um nome importante, então é super importante estar junto. Mas se for uma autoria coletiva, é, né, mais de um roteirista que desenvolveu um projeto juntos, é importante ver quem é a pessoa que vai se sentir mais à vontade fazendo tudo isso que eu falei aí para cima, né? Dominando o processo. Para também não ficar e dois autores ou três autores ficaram um jogral, né? Dividindo a bola entre os três, os dois ou três, assim. Mesmo que vão os dois, tipo, se apresentem e tal, fala um pouquinho ali de quem é e qual o papel no projeto, mas se um é quem vai performar melhor, vai nesse um aí, sabe? Aí vamos lá. O que é que a gente precisa colocar no bendito PowerPoint e no discurso do pitch? Quem é, né? Quem tá ali, né? Primeiro você precisa se apresentar, oi, tudo bom, meu nome é tal, sou isso, trabalho fazendo isso há tanto tempo, já fiz isso, já fiz aquilo, resumidamente. E se é no caso, né, de uma produtora, apresenta um pouco da produtora, o que já fez e tal. E estou aqui para apresentar o projeto tal, diz o título, o formato, né, que é uma série, é um longa,
de qual gênero, ação, aventura, comédia, reality, o que quer que seja, para o público tal. Por que é importante já vir logo de cara com isso assim? Porque você modula a expectativa da pessoa, tipo, senão você começa a falar sobre o projeto e a pessoa não sabe se é comédia, ou se é terror, ou se é drama e tal, e aí ela fica tentando encaixar aquilo que você está falando num tom. Então, se ela já sabe tudo, tipo, é uma série, é um longa, ela já vai recebendo as informações que está passando muito mais norteada, né? E fazendo o juízo de valor dela também. Poxa, isso que ele está colocando está apropriado para o público? Pô, ele tá. Aí ele já vai avaliar, né? Você está consciente do público, ou é um ajuste de público, ou é um ajuste de ideia para lidar com esse público e tal. Vai fazendo as, as, as referências dele. Em geral, é muito difícil chegar numa logline, gente. Eu sei. É a parte mais difícil do projeto. É mais difícil, às vezes, até do que escrever o roteiro. Você conseguir uma frase que resuma de forma muito direta, muito matadora, o que é o projeto, a história. Mas, conseguindo, é muito legal. Né? Você já abre, tá, pronto. Que aí você falou o que a série, é longa, não sei quanto, e pá, mete uma frase matadora, você já ganhou o cara aí. Do resto, é só detalhe, né? Que você vai florear mais. Você vai rechear de mais elementos para ele se interessar pelo seu projeto. E aí, mas se não conseguir essa logline matadora, uma sinopse, pelo menos, que dê conta de traduzir o que é a história, né? O conflito que vai. É super importante que isso traduza o conflito, né? Que é o cerne da dramaturgia, mesmo que seja um reality e tal, qual é o conflito, qual é o dispositivo que vai estar sendo tratado. Aí depois disso você vai começar a adentrar no como essa história vai ser contada. Em que linguagem, com que tom, ritmo, as referências, para ajudar a pessoa a entender, bacana, a história é sobre isso, e você tem nesse tom, dessa forma e tal. Aí depois é sempre bacana você falar um pouco da importância desse filme ser feito, né, que aí muitas vezes a gente começa por isso, tá? Em geral, tipo, eu queria fazer um filme porque a gente está no mundo hoje, vivendo pós-pandemia, uma situação assim, 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 assado. O porquê, na verdade, é a conexão entre o que a sua história dialoga com o porquê, né? Então, você primeiro precisa conhecer a história, porque o porquê, em geral, é mais senso comum. Você só antecipa o porquê se realmente você está trazendo algum dado impactante e pouco conhecido. Que aí é melhor você dizer, sabia que tal coisa, tantos por cento, não sei o que lá, acontecem assim, é um dado que desloca a pessoa do senso comum, do coisa, e dizer, nossa, aí você entra com coisas. Às vezes é possível você puxar, inverter esse porquê para antes da sinopse logline, mas isso é porque você ali, na sua performance de venda, você entende que no roteiro é melhor você fazer esse gancho para depois você vir com o porquê sua história se encaixa com aquilo. Mas, em geral, você primeiro vende a história, depois você vai lá justificar por que ela é importante, por que o público vai querer ver esse projeto. Nesse caso aqui, o quando e onde tem mais a ver se for um pitching destinado à produção. Se for um pitching de autores para produtora ou diretamente para canal, não tem tanto sentido esse quando e onde, a menos que seja uma coisa que, tipo, a história é um documentário, ou uma coisa que a história realmente necessite de um marco temporal ou um marco de local, assim, para acontecer, está vinculada a alguma efeméride ou alguma coisa assim que precisa de um aproveitamento. O quanto, mesmo nos de produção, dependendo do tipo de pitching, por exemplo, nos pitchings de plateia, eu não costumo colocar o valor e o plano de financiamento, porque acho que isso é uma conversa tete a tete. Agora, no pitching de rodadas de negócio, a gente coloca. De novo, sendo um pitching de roteirista, autor para produtora ou para canal, não compete a você. Não é o momento de pensar em valor e plano de financiamento. Não é esse o momento. É mais para o foco é em vender a ideia, o como, né, essa ideia vai virar, como vocês enxergam ela na tela e o porquê que ela deve ser feita. Bom, gente, eu vou abrir para vocês
fazerem perguntas. Quem quiser, só levanta a mãozinha, a gente começa aqui a lista. E enquanto vocês vão levantando, eu vou ver a pergunta do pessoal aqui do chat. Perguntaram sobre o pitch. Na apresentação é interessante colocar um slide com os possíveis players que o projeto pode ir? A gente pode apresentar ou pode interessar algum Se for o pitching do autor para a produtora, sim. Mas se for para um player, não, né? Porque às vezes acontece isso. O autor roteirista tem às vezes plataforma ou canais que recebem projetos. Acontece. Não é muito comum, mas acontece. Eu tenho visto acontecer mais até ultimamente. O autor apresentar para a plataforma ou para o canal o projeto, o roteiro, a ideia, seja, e aí depois ele sugere, procure, ele vai dizer, vamos colocar uma produtora no meio aqui. Se ele gostar, ele vai dizer, não, volta quando você tiver uma produtora. Se ele gostar muito, aí já é uma dica, tá? De manha do mercado. Se ele gostar muito, ele vai dizer assim, vamos procurar uma produtora? Você já procurou, já conversou com tal produtora? Não sei o que, os players grandes, eles já trabalham com poucas produtoras, né? Então eles vão estar ali meio com umas cartinhas marcadas. Mas se você vai apresentar para a produtora, é interessante porque mostra um pouco onde você enxerga que vai passar. Agora, é importante que você saiba se tem a ver com aquele canal. Se você botar ali um canal ou um player que não tem nada a ver com o seu projeto, pode ser um tiro no pé. Mas se você realmente acha que vale a pena, pode colocar assim. Tá. Dependendo do player, muda o PPT? Ou você acha que deve sempre ser o mesmo? Eu acho que pode mudar alguma coisa, né? A essência é a mesma, mas você pode colocar um slide ou mudar um outro slide ou outro, muito em função daquilo que eu falei lá no começo, de ser você personalizar alguma coisa, né? Ou que faça sentido para aquele player, né? Uma justificativa especial ou uma atmosfera, uma referência especial, alguma referência que tenha sentido para aquele player que pode ajudar, sim. Às vezes eu faço isso assim, no caso de reality, né? Apresentador. Aí eu vou apresentar para um player, aí eu boto umas sugestões de apresentadores que faz sentido para aquele player. Vou para outro, eu troco, boto outra sugestão. Mas os slides que são a história, o que funciona a dinâmica, não muda, mas uma coisinha ou outra pode mudar. Tá. Aconselha ter o pitch impresso? Você acha que ainda é válido? Tipo, para quem vai entrar, para esses pitches presenciais, ter uma apresentação para entregar? Não, para entregar para ninguém. Não façam isso, porque o primeiro pitching que eu fiz na vida, que foi do Amigo do Guarda-Chuva em 2010, que a gente participou da Anima TV, depois eu gastei uma fortuna para imprimir 50 bíblias, imprimir a bíblia em capa dura, achando que a gente estava abafando, assim, nossa, tá linda essa bíblia, maravilhosa. Fui pro Festival de Annecy, tive 40 reuniões, aí eu entregava. Depois a gente via as coisas no lixo. Ou as pessoas viram, a maioria das pessoas viam, assim, quando eu entregava a Bíblia, a pessoa achava que eu estava usando só na reunião. Aí quando eu disse, não, é para você. Ela disse, não, por favor. Você gastou muito dinheiro nisso e não cabe na minha mala, porque a pessoa viaja com uma mala de mão, né? Então ela não tem como levar, se todo mundo que ela se reunir, ela pega uma Bíblia, ela volta com 30 quilos de excesso. Ela falou, não vou jogar no lixo do aeroporto ou do hotel. Aí eu volto para o Brasil com 45 bíblias, só consigo entregar 5. Eu tenho 45. Distribuir para as pessoas daqui. É isso. Só leva impresso. Acho que às vezes é bom ter, se você tem um material bacana visual, para você ter na mão, assim, para mostrar, às vezes, porque, sei lá, tá numa conjuntura que não tem computador, não tem como ligar, caiu a internet, é bom ter. Mas não para entregar, para a pessoa levar. Para a pessoa levar, às vezes você pode fazer o que a gente chama de one sheet, né? Que é uma 4 frente e verso. Aí sim, que a pessoa bota na mochila ali, uma folhinha só e tal. Funciona melhor. Tem seus contatos, tem a história, tem tudo ali resumido. Funciona melhor do que um PDF, né? Um impresso, por exemplo. Perguntaram também, o quanto é necessário ser falado
Já vi uns roteiristas dizendo que não é bom se não tiver noção de valores. Na relação dos preços que você falou, né? Se o quanto, né, de valor é importante ser falado ou não, quando deve. Eu acho que, para quem é roteirista, acho que isso já é um negócio mais complicado, porque não tem noção. O que é importante ter claro é saber o porte do projeto. Isso é importante. Porque demonstra que você sabe que o que você está escrevendo é uma coisa, um filme de baixo orçamento, é um filme de arte, é uma série parruda, sabe, assim, tipo, até nas referências você já vai dar, tipo, ó, é um porte de produção, você não tem ideia quanto custa, mas você sabe, porra, eu sei que não é barato, é um filme guerrilha, uma coisa assim, então você ter ideia, até porque você vai ter uma noção, tipo, são poucas locações, poucos personagens, isso tudo dá um parâmetro da dimensão do projeto, não do valor exatamente. Acho que essa dimensão do projeto é importante. Por dois motivos. Porque nisso você já filtra também players que você sabe que tem grana ou não tem grana. E outra coisa que o player vai levar em consideração é o quanto que você, autor, tem estofo para um projeto daquele porte. Você não vai chegar, seu primeiro projeto como autor, querendo propor uma série parrudona, sabe? Assim, sabe? Uhum. Nem a produtora vai. Se é você para uma produtora, menos mal, porque a produtora pode ser que você realmente tenha feito um projeto muito bom, a produtora acha muito legal, você está apresentando um projeto para uma produtora grande. Agora, não vá na ilusão de que você vai ser o roteirista-chefe da série. Se é um segundo projeto seu, o que você vai batalhar para você estar presente no processo de sala de roteiro. Provavelmente, se o cara gostar muito do seu projeto, ele vai querer pegar aquele projeto, fazer um option, alguma coisa assim, e daí trabalhar isso com uma equipe de roteiro maior, que o player confie, com um showrunner específico. Se for um longa, às vezes é mais fácil você ser um primeiro roteiro, sabe? Depende do porte do filme. Certo. A Marcela falou o seguinte: tem um projeto de série de animação, consegui o contato de uma produtora de animação para apresentar o projeto. Mandei a Bíblia e o teaser, mas nunca recebi um feedback. Passou um tempo já e melhoramos a Bíblia. Seria o caso de entrar em contato novamente e tentar conseguir um pitch com essa mesma produtora? Sim. O que acontece? As pessoas, pensem assim, as pessoas estão nas suas vidas, né, muito loucas. O produtor está na loucura de estar sempre em produção, não sei o quê, e canal idem, né, lá no dia a dia deles. O que eu acho, os tempos, assim, normalmente, quando alguém me apresenta um projeto, ou quando eu apresento um projeto para o canal, hoje em dia as pessoas já estão dizendo, olha, eu não vou conseguir te responder antes de 2, 3, 4 semanas, alguma coisa assim. Elas já dão uma ideia, porque então, todo um fluxo, toda uma coisa que eu não vou conseguir te responder. Mas, você manda, depois que você mandar, de 2 a 4 semanas para você mandar um e-mail perguntando se a pessoa conseguiu ver. E aí, agora, se passaram meses, manda a Bíblia de novo. Mas como reabre a conversa do zero, assim. Tá joia. Pode falar, Micaela. Pode abrir o microfone. Boa noite. Eu queria saber, por exemplo, você fez pitching já como tentando vender o seu projeto, você também recebe muito como uma pessoa, né, que pode capitalizar em cima. Queria saber a sua visão quando você está capitalizando em cima, do tipo, já que você passa pelos dois lados, e no caso vai ter rodada de negócio, eu queria saber como é que é a sua visão quando você recebe um projeto, porque a gente, né, sabe que muitos não vão para frente, mas não necessariamente só porque um projeto é ruim, às vezes não é momento no mercado, às vezes o mercado está muito saturado, enfim, tem milhões de razões para não ir para frente. Então, eu queria saber a sua visão como produtor, né, como uma pessoa que está ouvindo um projeto de um desconhecido pela primeira vez, o que você analisa, o que você leva em consideração, enfim. Por favor. Isso é bacana, né? Porque como vai ter as rodadas de negócio, o que é que eu, como produtor, sempre observo? O quanto que aquela pessoa tem propriedade, né, ela domina aquilo que ela está
apresentando. Às vezes, já aconteceu muito isso assim, tipo, às vezes eu não gostei do projeto, não, muito subjetivamente, tá? Mas eu gostei da pessoa, achei a pessoa muito legal. Mas aquele projeto ou não fazia sentido para a Movioca, ou não fazia sentido no momento que eu estava vivendo, mas a pessoa era muito legal. E eu queria conhecer mais sobre a pessoa. Eu falei, poxa, além do projeto, me manda seu portfólio também, quero ver outras coisas que você fez e tal. Beleza, não aconteceu nada ali, mas meses depois, ou anos depois, a pessoa estava com um outro projeto, e aí você já nutre uma simpatia, sabe? Eu acho que todo contato é sempre um contato, é uma porta que você abre, né? Por exemplo, o próprio drag. Conheci o Glauco em 2013, apresentei o drag somente em 2016, 3 anos depois ele veio ressuscitar. Eu acho que é isso, assim, e às vezes chama para um job específico, às vezes a pessoa também trabalha freelance, ou fazendo coisa, para fazer um branded content, tantas coisas podem ter, mas é muito, eu gosto muito de sentir a pessoa, né, assim, infelizmente hoje em dia, por causa dessa coisa virtual, você não sente tanto, mas dá para, obviamente, né, na cara a cara aqui na fala, você consegue saber, mas eu gosto muito de sentir, eu sou muito, eu brinco que eu sou telúrico, né, eu gosto de sentir a energia da pessoa, assim, como diria a Baby. Eu sentir a vibe da pessoa, se às vezes a pessoa é um autor muito específico de nicho, assim, isso é bom, assim, sabe? A pessoa só escreve terror e suspense, isso é legal, porque aí vira uma referência, poxa, a pessoa tem uma propriedade naquilo. Às vezes a pessoa também escreve livro, ou tem uma coisa, um pé na música também. Eu gosto muito de entender ali o que é que a pessoa, e de que maneira aquele projeto que ela está me apresentando faz sentido na vida dela, assim, sabe? Eu gosto disso. E isso é a parte que a gente vai percebendo ali muito na entrelinha e no quebra-gelo mesmo, você sabe, conversando de vida, do tempo, do não sei o que, aquele papinho inicial enquanto a gente está respirando, sentando na cadeira. Posso fazer? Desculpa. E aí, assim, fora isso, é a clareza da pessoa em apresentar a ideia. Isso para mim é super importante, sabe? Tá. Não, eu queria falar em cima do que você falou, às vezes eu só não gosto do projeto. Sim. Mas você fala, eu não sei se dá para ouvir os vizinhos gritando por conta do Jornal Nacional, Não. mas enfim. Você falou que às vezes você não gosta do projeto. Até quando, por exemplo, são rodadas de negócio, eu sei que é totalmente diferente você receber uma sinopse e você ter uma apresentação. Às vezes você vai achando que é uma coisa e você recebe que é outra. Mas você fala até nesse sentido, tipo, quando, por exemplo, você já leu a sinopse, já leu a logline? Assim, às vezes eu não gosto de temática. Assim, tem uns temas que eu, pessoalmente, não vibro tanto, assim, tipo, já meu sócio gosta, assim, graças a Deus nós somos em dois, já aconteceu isso, assim, de um projeto chegar assim, não faz meu estilo. Não faz meu estilo. Aí ele, nossa, eu amei. Aí eu, ai meu Deus, tá. vamos. Mas é bom que tem diversidade, pelo menos. Duas vamos. cabeças pensantes. E aí a gente vai dando voltas naquilo e tal, não sei quanto, vai tentando entender de que maneira aquilo faça sentido para os dois, né? Porque eu também não vou gastar a minha energia numa coisa que eu não acredito. Mas aí a gente vai encontrando e às vezes a gente volta a falar com a pessoa, poxa, mas... Aí eu demonstro, assim, tipo, aí eu, de uma maneira muito cordial, mas eu digo assim, poxa, não sei, não tô convencido, sabe? Tipo, me ajuda a me convencer do que isso é legal, ou as possibilidades de caminhos e de coisa que aquela ideia pode ter, mas eu acho que é isso, assim, tipo, sentir a vibe da pessoa é super importante. Eu tô vendo que tem uma outra pergunta, assim, né, o nome de peso, né, no mercado, e acho que isso pode estar um pouco junto. Eu acho que nessa relação produtora e autor, vai ter projetos que o peso do nome do autor ajuda, e vai ter projetos que não. Então, eu acho que não faz diferença no caso, porque estamos falando aqui produtora, aí a produtora vai pegar uma ideia que é boa e vai fazer o que é o trabalho da produtora, que é empacotar, botar um bom diretor, botar um elenco, botar uma equipe, fazer isso ser coerente, lapidar um pouco mais do ponto de vista criativo, trocando com os autores e tal. Então, eu acho que esse é o papel da produtora. Mas ela só vai fazer isso se ela sentir que o autor entrega, no sentido de, tipo, ele tem uma
verve criativa, ele tá afim de fazer, sabe? Ele tá no tesão, sabe? Acho que tem que ter um encontro de tesão, assim, sabe? Tipo, tem que rolar muito essa vontade de fazer aquela faíscazinha, assim, do tipo, putz, essa ideia é legal, esse cara é bacana. Aconteceu uma vez, numa rodada de negócios, Márcio foi para foi, né? Foi online. Mas não sei se foi um Séries Mania, alguma coisa assim. Ele teve, sei lá, uns 17 rodadas, né? Fez umas 17 rodadas, eu tava gravando, então eu não podia participar. E aí depois ele reuniu comigo para ir passando projeto por projeto, né? E aí ele já tinha feito um select dele, ele me passou o drive onde ele tinha salvado as apresentações, eu vi todas as apresentações sem ele ter conversado comigo, separei pelas apresentações dos projetos que eu tinha gostado mais, e aí a gente fez uma reunião. E aí tinha um projeto que eu tinha gostado, ele falou assim, eu gosto desse projeto, eu falei para ele, eu gosto desse projeto, ele falou, eu gosto desse projeto, mas eu não gosto do autor. Tipo assim, a postura do autor foi muito boçal, uma pessoa com uma vibe que eu não curti, sabe? Tipo, uma coisa assim. E a gente falou, poxa, uma pena. Aí ele falou assim, tipo, vai dar, tipo, sabe aquela pessoa que vai dar trabalho quando a gente começar a trabalhar? Eu disse, não curti, não achei legal. Aí eu falei, putz, uma pena, porque o projeto era muito bom. Aí eu falei assim, porque se fosse só pelo PDF seria incrível, mas assim, e não rolou. Aí a gente nem, não foi adiante. Mas é isso, que a gente tem que bater, aqui na Bahia a gente bateu o santo, né? A gente tem que bater. E isso é muito subjetivo, sabe? Não tem uma técnica que você se prepara para, sabe? Por isso que eu digo assim, relaxe e haja naturalmente, porque é naturalmente que vocês vão que a gente vai trabalhar no futuro, né? Então, assim, não adianta você aparentar ser uma pessoa que depois no dia a dia você não vai ser. E foi ótimo o cara ter sido boçal e grosso na primeira reunião, porque a gente já eliminou ele. Ele não vou, se ele tivesse sido fofo na reunião e depois ele fosse quem ele realmente é um problema. Mas é isso, sejam vocês mesmos, sejam quem vocês vão querer ser na sala de roteiro depois. Obrigada. Não. Tem perguntas aqui no chat. Rogério, em tempos que o audiovisual está com pouco ou quase nenhum digital, quais são suas sugestões para conseguir aporte para produzir um projeto, seja série ou longa? Então, graças a Deus, a gente está para sair aí o Paulo Gustavo, e ano que vem é o Aldir Blanc, e o Fundo Setorial está retomando, né? Então, graças a Deus, está melhorando um pouquinho. Mas, tipo, há meses atrás, ele diria, vamos tumbar beber juntos, porque tá difícil, tá bem difícil. Mas a gente, Movioca, aproveitou esse período de escassez de edital para se organizar internamente, né, enquanto produtora, processos e tal, e também para receber projetos, porque a gente sabia que não há mal que dure para sempre. E aí a gente espera, né, um 2023 melhor. E eu acho que é aproveitar para ir lapidando, sabe? Acho que como voltaram a ter os festivais, pelo menos, os festivais de roteiro, as rodadas, são legais para você pelo menos ir testando a receptividade. É muito comum isso também, assim, eu fiz muito isso. Tipo, de tanto a gente fazer pitching, a gente cada feedback é meio que uma consultoria grátis, né? Que você vai recebendo, as pessoas vão, mesmo que a pessoa só faça perguntas, né, ela nem dê toque, mas só em ela perguntar, você já é provocado em lugares que muitas vezes você não parou para pensar no projeto. Isso é muito bom, porque o projeto amadurece. Então, assim, eu diria que neste ano, de 2022, é um ano para... Agora está cada vez mais perto, porque daqui a poucos meses vai lançar, provavelmente em outubro, deve estar saindo os editais da Paulo Gustavo. Então, é o tempo de ir amadurecendo, aproveitar as rodadas de negócio agora, amadurecendo e tal, reescrevendo o máximo que der, trabalhando nesse material conciso e checando mesmo. Para checar se está conciso, apresenta para alguém que não tem nada a ver, sabe? Assim, às vezes alguém que não é nem igual ao visual, para ver se a pessoa entende a objetividade da proposta. E aí, para ir procurando as produtoras também, né, nessas rodadas e nos mercados, e diretamente. Eu sempre recomendo o site da Brave, que é a associação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. A Brave tem uma aba lá que é associados. Tem quase 600 produtores. Gente. Aí eu dever de casa de ir filtrando.
vendo o que é que essas produtoras estão fazendo. Vou colocar aqui no chat. Ver quem se identifica. E tem dois lados dessa coisa da pessoa, de você ver o que a produtora está fazendo, né? O que a produtora já fez, no caso. Que você chegar com um projeto, digamos, na mesma linha. Ou a produtora gostar, porque é uma coisa que faz sentido, ou ela dizer, não fiz, não quero fazer mais. Mas você só vai descobrir vendo, né? Pelo menos é um ponto de vinculação. Então, tem duas estratégias de abordagem. Uma é você abordar porque a produtora já fez algo semelhante. Outra é porque você viu que aquela produtora não fez nada daquele tipo. Mas é isso, ela não fez nada daquele tipo, por quê? Porque o nicho dela é outro. Tem produtoras aí na lista de associados da BRAP que só faz documentário de natureza. Então, não adianta você mostrar uma série de ficção para ela, porque é uma produtora que só faz natureza, ou só faz documentário, ou só faz reality. Então, não adianta você mostrar uma ficção. Mas às vezes era bom você ver também se a produtora às vezes está se reposicionando, querendo fazer ficção, tipo coisa. Aí só nas rodadas para ver que nas rodadas normalmente diz o que a produtora está buscando. A Elaine perguntou, que material enviar para uma produtora? Um pitch, uma sinopse, uma bíblia? Qual o melhor documento? Obrigada. Olha, se é tipo assim uma abordagem por e-mail, na Movioca a gente tem um site para receber projetos. Deixa eu até falar ali no chat também, que vocês já fazem um dever de casa de vocês. O que é que a gente fez? De tanto a gente receber projetos de diversas formas, a gente criou essa forma. Não que vocês precisem necessariamente preencher tudo que está ali, tá? Mas pelo menos é um guia de tudo que um projeto precisa ter para a gente avaliar. Claro que a gente recebe projetos de diversos estágios. A gente tem formulários. Né? Movioca.com.br envia seu projeto. Aí você coloca seus dados todos. E é um bom guia, tá? É bom que você serve, porque é basicamente todas as informações que a gente precisa receber e que tem um pitch. A gente bota aqui tudo, tá? Você não precisa preencher todos os campos, não. Mas coloca tudo e a gente recebe. Mas, para as outras produtoras, eu recomendo uma abordagem, eu normalmente acho que é válido você, no corpo do e-mail, mandar a logline ou a sinopse, uma coisa de 3, 5 linhas, para você saber do que se trata. E se você se sentir à vontade de mandar um PDF, manda. Não acho que precise mandar no primeiro momento o roteiro. Por exemplo, só vocês saberem que as plataformas agora pedem, agora já tem um tempinho, elas vêm pedindo, porque elas recebem 200 projetos toda hora, para analisar longa, tá? Especificamente longa de ficção. É o argumento em 2 páginas. Em vez de você ter o argumento em 10, que é mais essa faixa de 10 páginas, que é mais ou menos 5 a 10 páginas, é o que costuma ter, em 2 páginas. Ela quer entender, ela quer ler 2 páginas, porque é o que ela tem tempo de ler. Se em 2 páginas o filme funciona, né, uma sinopse, e em 2 páginas o filme funciona, aí ela avança uma casinha. Eu costumo dizer que isso é ótimo. Se você mandar isso para uma produtora, isso é legal. Você manda a sinopse e tudo. Se você tem mais de um projeto para mudar, eu mandaria só as sinopses e perguntar qual desses você gostaria de ver mais material. E aí vai. Esse link que eu mandei na Movioca é bem mais completo, porque tem. Se você tiver, coloca, a gente analisa. Mas se você mandar só a sinopse e esse argumento em 2 páginas, já está lindo também. E o Dan Leal colocou uma coisa aqui. Aí tem uma pergunta em cima, que o Dan está falando da questão do edital, né? Sim. O DW perguntou, se uma produtora decidir não seguir com seu projeto, vale a pena mandar um e-mail com uma versão do projeto com modificações, ou é melhor focar em outro projeto para mandar para eles? Obrigada e a minha aula. Obrigado. Se a pessoa decidir não seguir, muito gentilmente você pergunta assim, se a pessoa teria algum feedback, se ela teria tempo ou disponibilidade mesmo, porque tempo, né? Você tem disponibilidade para dizer
quais são os pontos que você acha frágeis do projeto, na humildade, para ver se a pessoa responde. Se não, e pergunta se ela está aberta a receber outros projetos, ou de outros temas e tal. E aí, você vem também, porque eu tenho um projeto muito rapidinho, assim, sabe? Tipo, eu tenho um projeto, por exemplo, tipo, tem alguns players que eu tenho relação de muitos anos já, né? Por causa de estar há muito tempo no mercado. Então, às vezes, eu nem mando pitch nem nada. Eu pergunto, vocês estão recebendo projeto de tal coisa? Vocês estão afim de receber projeto, sei lá, reality de date? Estão afim de receber? Não, porque eu já estou fazendo. Então, não vou mandar. Nem digo qual é a ideia. Agora, se eu achar que meu projeto de date é incrível, diferente de tudo que ele está fazendo, então, com certeza, olha que esse que eu tenho é assim, 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 assado. aí a pessoa avalia, se ela, tá bom, me manda. Aí é diferente. Eu acho que é meio nessa linha, assim, sabe? Tipo, vocês estão recebendo projeto de tal coisa, sabe? Tipo, de um tema, assim. Tem interesse em receber um projeto disso, acho que é isso, que é pouco tempo de todo mundo. O seu de gastar energia mandando, da pessoa de ficar lendo. Então tá, acho que as perguntas do chat acabou. Mais alguém quer fazer pergunta, gente? Silêncio. Acho que você já explicou muito bem tudo, assim, eu fiquei bem, entendi tudo, foi bem legal as dicas e tudo. Pessoal, agradecendo aqui já. Então é isso, gente. Se ninguém tem mais perguntas, quiser falar mais alguma coisa, mas fica à vontade, e a gente encerra. Já tá chegou o programa, tá precisando. Gente, vocês vão ouvir a resposta que a gente está ouvindo de todos os presos. Histórias boas. Não, brincadeira. A gente está agora. Isso muda ao longo do tempo, tá? Dependendo do momento que a gente. Da quantidade de coisas que a gente tem. O que a gente. Em função, né, da situação. Vou falar um pouquinho só para fechar, assim, como é que estão os players hoje no mercado, né? A gente vê HBO Max, Warner e Discovery estão se definindo ainda, estão se entendendo, então estão cancelando o projeto, então quem dirá receber projeto novo. Netflix deu uma balançada aí, enfim, por causa dos números do trimestre lá e tal. A Amazon está seguindo nas coisas, eles têm umas linhas muito claras, a TV fechada está aí se reinventando, então não está um momento tão fácil, né? O cinema, né, distribuidoras e tal, estão retomando, né, pós-pandemia, agora a sala de cinema voltando, então aí está começando a retomar o fluxo, então passaram a receber projetos também, e fundo setorial, as coisas voltando a uma certa normalidade do ponto de vista de então, o que é que a gente, no Bioca, está tentando focar neste momento? Em novas estratégias de viabilização de projetos, o que pressupõe que são projetos que não são de grande orçamento. Porque os projetos de grande orçamento não estou dizendo ficção, tá? Em ficção. Os projetos de grande orçamento têm um caminho que está difícil no momento, né? Então, a gente está buscando projetos que tenham capacidade de ser viabilizados ou com patrocínio, ou com marca, né, via lei de incentivo de marca, ou com investidor, sabe? Que aí também não é uma grana muito grande. Então, a gente está falando aí de filmes como longa de ficção, que vão girar no máximo em 2 milhões de reais, o que é muito pouco. Então, para fazer um filme com 2 milhões de reais, esse filme precisa ser muito conciso, em termos de número de locações, de histórias e tal, e de personagens. E precisa, para serem filmes que vão se pagar com recurso próprio, precisam ser filmes dos gêneros mais comerciais. Comédia romântica. Não quer dizer que a gente não esteja aberto a receber projetos de filmes de arte, por exemplo. É uma coisa que a gente sempre gosta de receber, porque pode ser que venha de um desses projetos aí uma oportunidade da gente, o pessoal está gritando aqui também, possa vir desses daí algum projeto que a gente consiga uma coprodução internacional, ou um edital, ou alguma coisa assim. Então,
estamos nessa, assim. Reality, se vocês tiverem, é uma coisa que o Mundioca sempre faz, então a gente está sempre aberto a receber. Série documental não é uma coisa que a gente está fazendo muito ultimamente, a gente já fez um bocado, agora a gente está priorizando os projetos de ficção, sejam série ou seja longa, mais longa do que série, porque assim, a Mundioca também não é uma grande produtora, no sentido de ter um background de séries de ficção. A gente vai estrear a nossa primeira série de ficção em novembro, no Prime Box. Então, a gente precisa ainda ter um histórico em ficção para conseguir fazer série, então a gente está indo pelo caminho dos longas mesmo. Então, seria nesse caminho aí. A Micaela perguntou como aprender a escrever reality. Então, eu fiz uma masterclass dessa uma vez. Vocês me chamam para fazer uma masterclass de formato, que eu posso fazer também. Mas Vamos deixar isso. a gente já marcou uma outra casa para falar disso. Mas tem uma coisa que eu gosto, de um lugar que eu indico, que é o Frapa, mas não o Frapa Festival, é o Frapa, que é um site de registro de formatos internacional. Deixa eu ver se eu acho aqui. Frapa Formats. Eles têm um site de registro de formato internacional, tá? Para proteger formatos e tal. Eles têm uns guias, uns manuais e tal, não sei o quê. Mas vou falar só um pouco do que é a essência, assim, porque eles têm tipo, tudo que precisa ter numa Bíblia, mas um professor de documentário que eu tive muitos anos atrás, ele falava assim, tipo, no fundo, toda obra é uma narrativa, né? Então, assim, que está muito inspirada nos mesmos princípios da narrativa da jornada do herói. Então, um reality, na verdade, é você criar dispositivos de situações que exponham as pessoas em conflitos, né, em situações de conflito e superação. Está sempre ali no lugar do conflito e superação. Então, que dinâmica é essa que vai fazer com que você possa conhecer a pessoa? Você está falando de personagens reais, né? Então, são gatilhos para aquela pessoa se revelar sua emoção, revelar suas coisas. Isso pode ser a forma de fazer um prato de comida, pode ser uma prova como no limite, de desafio físico. Então, é pensar isso, que dinâmica você cria para isso. Então, está na essência da narrativa igual. Os atos ali, se você... Na verdade, é uma transposição ali só para uma outra dinâmica, né? Que não é coisa com personagens reais. Agora, claro, quando você transforma isso com personagens reais, você está sujeito a um monte de imprevistos. Aí você tem que criar estratégias de colchões de proteção ali, tanto para aquela pessoa emocionalmente, quanto para a produção, para que o episódio aconteça. Mas é basicamente a mesma coisa. Narrativamente, é isso. Mas um reality, necessariamente, do ponto de vista da autoria, vai depender sempre muito do produtor, porque o produtor vai ter a manha de como faz, né? O reality, ele está muito entre a dinâmica e o como faz, o como filma. Está muito entrelaçado. Tanto que uma Bíblia de formato, quando você vende, ela tem o que é, né, e a narrativa, mas ela é muito mais sobre o como faz do que sobre o que é. Porque o que é, se você vê, se você assistir, você entende. Mas o como faz podem ser de mil maneiras, e tem as pegadinhas todas do fazer, né? A reality. Eu adoro reality. Eu mesmo nunca vi Bíblia de reality, assim, circulando. É um negócio muito acertado. Na Frapa tem o que uma Bíblia deve conter, mas ela é básica, porque o reality Bíblia de reality é isso, é o segredo protegido, né? Mas a Bíblia do reality para uma produtora é muito mais sobre como fazer. Mas, do ponto de vista do autor, os dispositivos, que estratégias você cria para aflorar as situações, fazerem aflorar conflito entre pessoas. Aí tem, né? Reality de treta, reality de placa. Como você expõe as pessoas àquela situação. Vai dentro da sua ética avaliar até onde você vai, mas no que você vai colocar, que situações você vai colocar as pessoas. Legal. Né? A gente já vai combinar, viu? Mandei pro próximo. O pessoal já ficou animado aqui.
Boa. Mas então é isso, gente. Eu acho que é basicamente isso que você falou que eu vi aqui procurando, né? Fechou ali. E também eu vou divulgar depois, a gente fica tranquilo que a gente vai postar lá também. Ele já mandou para mim todos os detalhes. Então é isso, gente. Deu muito, 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 muito obrigado. Realmente, assim, foi muito bacana o conteúdo, tudo que você trouxe. A gente vai assistir tudo que você falou e que você passou, porque ficou tudo muito legal. Obrigado. Estou muito curioso de assistir tudo, eu não conhecia. Assista, vamos subir esses tópicos. Daí vocês assistem, gente, compartilha lá no Stories, marca lá para subir lá, viu, gente? Ajuda aí. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite, fiquem com Muito Deus. obrigado. A gente se vê logo aí de novo nos outros encontros. E aí, vamos participar da rodada de negócio aí, gente. Prepara os projetos aí, se o que o Madeu falou aí, vamos lá. Então é isso, gente. Boa noite, beijo, fiquem com Boa Deus. noite, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.